Queridos irmãos e irmãs, hoje gostaria de convidar vocês para um momento de profunda entrega ao Espírito Santo, pedindo que Ele nos envolva com sua luz e poder para curar nossas feridas mais profundas e fortalecer-nos nas batalhas espirituais que enfrentamos diariamente. Este vídeo foi preparado com muito carinho para que você encontre aqui um espaço de oração sincera, reflexão e renovação de fé, sem distinção de quem você é ou de onde vem. Que a presença viva do Espírito Santo toque sua vida de maneira única, trazendo consolo, coragem e discernimento para os desafios que surgem. Abra o seu coração para que ele possa agir com liberdade, dissipando medos, curando dores e renovando suas forças para continuar firme no caminho de Cristo. Peço que você se sinta realmente acolhido neste momento. Imagine que estamos juntos, unidos em oração, mesmo que distantes fisicamente, formando uma só família em Cristo. Que cada palavra dita aqui seja como um bálsamo para a sua alma, uma fonte de esperança que o encoraje a não desistir, mesmo quando o fardo parecer pesado demais. Nosso desejo é que você termine este encontro com o Espírito Santo mais confiante em seu amor e mais decidido a viver segundo os ensinamentos de Jesus, sentindo-se parte desta corrente de fé que une tantos corações. Quero pedir também que você deixe nos comentários de onde está assistindo este vídeo para que possamos rezar por sua terra, sua família e suas intenções. Escreva a quem você dedica esta oração, apresentando ao Espírito Santo os nomes e as causas pelas quais está intercedendo hoje. Aproveite para nos contar quais temas de orações você gostaria de ver nos próximos vídeos, para que possamos continuar juntos neste caminho de fé, oração e fortalecimento espiritual, sempre atentos às necessidades de quem nos acompanha com tanto carinho. Além disso, se puder, apoie o canal tornando-se membro para nos ajudar a manter este trabalho de evangelização. Inscreva-se para não perder os próximos conteúdos, deixe o seu like para fortalecer nossa comunidade e ative o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar levando a palavra de Deus e momentos de oração a ainda mais pessoas, espalhando luz, esperança e amor em um mundo tão necessitado de paz. Oremos. Ó Deus, venho diante de Ti com o coração rendido, clamando por Tua presença viva, que nos envolve como um vento suave, afastando o medo e a escuridão. Concede-nos a graça de sentir Teu toque que cura feridas antigas e recentes, libertando-nos dos pesos que nos impedem de caminhar livres. Ensina-nos a reconhecer a Tua mão poderosa em cada detalhe da nossa vida, nos momentos de alegria e nos de aflição, para que possamos ver Tua obra se realizando em nós. Que Teu Espírito Santo penetre em nosso íntimo como um fogo purificador, destruindo todo o mal que se levanta contra nós. Peço que nos dês discernimento para perceber o engano e coragem para enfrentar o inimigo com a força que só vem de Ti. Derrama sobre nós o dom da fé viva, que nos faz avançar mesmo sem ver o caminho, confiando totalmente na Tua fidelidade. Ó Senhor, olha para aqueles que se encontram cansados e abatidos pelas lutas diárias, que já não sabem como continuar. Renova suas forças como águias, dando-lhes a confiança de que não estão sozinhos nesta batalha. Que Teu Espírito Santo lhes seja consolo e força, enchendo suas casas de paz e esperança, afastando todo espírito de desânimo e opressão. Que cada pessoa que ora hoje seja envolvida por Tua luz, que dissipa as trevas, trazendo clareza onde havia confusão. Capacita-nos a lutar com armas espirituais, firmes na oração e na palavra, sabendo que a vitória já nos foi prometida em Ti. Ensina-nos a orar com autoridade, sem medo dos inimigos que se levantam contra nós. Dá-nos um coração obediente, disposto a seguir Teus caminhos, mesmo quando são difíceis.
Ó Espírito Santo, vem como bálsamo sobre as dores que ninguém mais vê, curando as feridas que sangram em silêncio. Toca os corações endurecidos, quebrando as barreiras que impedem o teu amor de entrar. Ajuda-nos a perdoar quem nos feriu profundamente, libertando-nos do ódio e da mágoa que corroem nossa paz. Concede-nos a sabedoria para falar palavras que edificam e não destroem, que curam em vez de ferir. Sopra teu vento de vida sobre os sonhos mortos, reacendendo esperanças adormecidas. Faz-nos instrumentos de tua paz, levando consolo onde houver tristeza e luz onde houver escuridão. Derrama em nós teus dons espirituais para que possamos servir com humildade e alegria. Senhor, ergue aqueles que caíram tantas vezes que já não acreditam mais em recomeços. Mostra-lhes que em ti sempre há perdão e uma nova chance de viver para a tua glória. Que teu Espírito Santo nos convença do pecado, mas também nos mostre a beleza do arrependimento sincero que transforma vidas. Ajuda-nos a romper com vícios, hábitos destrutivos e relacionamentos que nos afastam de ti. Dá-nos coragem para fazer escolhas difíceis quando são necessárias para te agradar. Que nada neste mundo tenha mais valor para nós do que a tua presença. Ensina-nos a ser vigilantes, atentos às armadilhas do inimigo que quer nos desviar do caminho. Ó Deus vivo, enche nossas casas com tua paz, que excede todo o entendimento, expulsando toda presença maligna que queira causar divisão e conflito. Visita cada cômodo com tua luz, santificando nossos lares para que sejam verdadeiros templos do teu Espírito. Abençoa nossas famílias, mesmo aquelas marcadas por brigas, traições ou indiferença, restaurando vínculos e reacendendo o amor. Que teu Espírito Santo seja o elo de unidade entre pais e filhos, entre irmãos que não se falam mais. Dá-nos humildade para pedir perdão e sabedoria para perdoar de coração. Que toda maldição seja quebrada em teu nome e que haja libertação completa em cada vida. Ó Senhor poderoso, olha para quem sofre doenças no corpo e na mente, que carrega dores que os médicos não conseguem curar. Derrama teu poder de cura sobre eles, tocando órgãos, ossos, células, restaurando tudo o que está doente. Consola quem chora por um diagnóstico difícil, renovando sua esperança de que nada é impossível para ti. Dá forças a quem cuida dos enfermos, para que não se sintam sozinhos nesta missão de amor. Que teu Espírito Santo traga cura interior para traumas do passado, libertando a mente de lembranças dolorosas. Remove pensamentos destrutivos e sentimentos de culpa que paralisam. Que cada enfermo sinta tua presença viva ao lado do leito. Ó Espírito Santo de Deus, enche nossos corações de humildade para reconhecer nossas falhas e de coragem para mudar o que precisa ser mudado. Livra-nos do orgulho, que nos impede de ver nossos erros e nos afasta dos outros. Ensina-nos a viver em comunhão, respeitando e amando uns aos outros, apesar das diferenças. Que nossas palavras sejam fonte de vida e não de destruição. Fortalece a igreja, despertando-a para a oração e para o serviço sincero. Que não sejamos cristãos apenas de nome, mas pessoas que vivem a tua verdade no dia a dia. Capacita líderes espirituais com sabedoria, compaixão e zelo pelo teu rebanho. Senhor dos exércitos, reveste-nos com a tua armadura para resistir no dia mau, para que possamos ficar firmes contra as ciladas do maligno. Dá-nos o capacete da salvação, protegendo nossos pensamentos dos ataques do inimigo. Que tenhamos o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados que nos lançam medo, dúvida ou desânimo. Fortalece nosso espírito com a espada da palavra, para que saibamos combater com verdade. Guia nossos passos com o evangelho da paz, para que não sejamos motivo de divisão ou contenda. Ensina-nos a orar em todo o tempo, com súplica e intercessão por todos os santos. Que sejamos sentinelas atentos em oração. Ó Deus eterno, olha para quem está em solidão, sentindo-se esquecido e sem valor, e mostra o quanto são preciosos para ti.
Que teu Espírito Santo preencha o vazio do coração com amor verdadeiro, dissipando a tristeza profunda. Ajuda-nos a perceber quem ao nosso redor precisa de consolo para que sejamos instrumentos de tua ternura. Que possamos estender a mão sem esperar nada em troca, acolhendo com empatia quem sofre em silêncio. Renova o ânimo de quem pensa em desistir da vida, mostrando novos propósitos e razões para continuar. Que não faltem amigos leais para caminhar ao lado dos aflitos. Dá-nos sensibilidade para ouvir e para apoiar. Ó Senhor de misericórdia, ilumina nossas escolhas para que sejam guiadas pela tua vontade e não por nossos interesses egoístas. Dá-nos clareza para discernir entre o bem e o mal, mesmo quando o mal se disfarça de bem. Que teu Espírito Santo nos alerte quando estivermos prestes a seguir por caminhos perigosos. Ajuda-nos a escolher sempre a verdade, mesmo quando ela nos custa algo. Fortalece nosso caráter para que sejamos pessoas de palavra, honestas em tudo. Que nossos negócios, estudos e relações sejam marcados pela integridade. Livra-nos da tentação de enganar ou tirar vantagem do outro. Ó Espírito Santo amado, vem com teu fogo santo consumir todo o orgulho, vaidade e rebeldia que habitam em nós. Que possamos ser vasos limpos e prontos para o teu uso, disponíveis para cumprir teus propósitos. Que não busquemos glória para nós, mas para ti somente. Ensina-nos a viver com gratidão, reconhecendo tua mão em cada vitória e até mesmo nas lutas que nos moldam. Que não murmurarmos diante das dificuldades, mas aprendamos a confiar que tudo coopera para o bem dos que te amam. Derrama em nós um amor verdadeiro pelo próximo, que nos faça servir com alegria. Senhor, abre nossos olhos para ver a realidade espiritual que nos cerca, para que não sejamos enganados pelas aparências. Dá-nos entendimento para discernir os espíritos e identificar as estratégias do inimigo. Que não tenhamos medo do confronto espiritual, pois sabemos que maior é aquele que está em nós. Capacita-nos para interceder com autoridade, quebrando cadeias e cancelando maldições em teu nome. Que todo principado e potestade sejam desmascarados e derrotados pelo poder da tua palavra. Que haja libertação onde houver opressão e vitória onde havia derrota. Ó Deus, fortalece quem está desanimado com a caminhada de fé, quem pensa em abandonar tudo por não ver resultado nas orações. Renova-lhes a esperança com teu espírito, mostrando que tu sempre ouves, mesmo quando pareces em silêncio. Ensina-nos a perseverar em oração, sem desfalecer, confiando no teu tempo. Dá-nos paciência para aceitar tua vontade, mesmo quando ela é diferente da nossa. Que não coloquemos condições para te servir, mas sejamos fiéis em todas as circunstâncias. Que o nosso amor por ti não dependa das bênçãos que recebemos, mas seja puro e constante. Ó Espírito Santo, cobre-nos com tua proteção contra as ciladas do inimigo que tenta nos confundir e nos dividir. Que toda palavra maldita lançada contra nós seja cancelada em teu poder. Guarda nossas mentes da mentira, para que não sejamos levados por falsos ensinamentos. Livra-nos de invejas, fofocas e divisões que destroem a comunhão. Dá-nos a humildade de reconhecer quando erramos e a coragem de pedir perdão. Que saibamos manter a unidade pelo vínculo da paz. Ensina-nos a amar até mesmo quem nos faz mal, vencendo o mal com o bem. Senhor Altíssimo, abençoa nossos sonhos e projetos para que estejam alinhados com o teu propósito. Se algum deles não te agrada, dá-nos disposição para abrir mão. Que não corramos atrás de coisas vãs, mas busquemos primeiro o teu reino e a tua justiça. Dá-nos sabedoria para administrar o que tens nos confiado, sem desperdício ou ganância. Que sejamos generosos com quem precisa, refletindo tua bondade em nossos atos. Que possamos trabalhar com dedicação e honestidade, dando testemunho de fé em todas as áreas. Ó Deus de compaixão, visita quem chora por perdas irreparáveis, quem sente saudade insuportável.
Consola os enlutados com tua promessa de vida eterna, lembrando-lhes que a morte não tem a palavra final. Dá-lhes força para continuar mesmo com o coração despedaçado. Que o Espírito Santo seja companhia constante nos dias solitários, lembrando que tu enxugas toda lágrima. Ajuda-nos a valorizar quem está conosco hoje, a amar sem reservas enquanto temos tempo. Que não faltem palavras de carinho, abraços sinceros e gestos de cuidado. Ó Espírito Santo Consolador, sopra sobre nós um novo ânimo para viver, mesmo em meio a tantas dificuldades. Que a esperança floresça em terrenos áridos, transformando o desespero em confiança. Que mesmo diante das más notícias, sejamos portadores de boas novas. Dá-nos a capacidade de enxergar possibilidades onde todos veem fim. Que sejamos luz em meio às trevas, apontando para a tua salvação. Renova-nos a cada manhã, lembrando que teu amor não tem fim. Fortalece quem está prestes a desistir com tua promessa de vida abundante. Ó Senhor, desperta em nós um coração adorador, que te busque não apenas para pedir, mas para te conhecer e amar mais. Que nossas orações sejam sinceras e cheias de fé, sem formalismo vazio. Ensina-nos a te ouvir, a perceber tua voz no silêncio, na palavra, nas pequenas coisas do dia. Que nossa intimidade contigo cresça a cada dia, tornando-nos amigos teus. Que teu Espírito Santo nos revele mais de quem tu és, para que te sirvamos com temor e alegria. Que sejamos testemunhas vivas do teu poder transformador em nossas vidas. Ó Deus misericordioso, venho clamar diante de ti por aqueles que enfrentam batalhas espirituais tão intensas que já não conseguem distinguir entre o bem e o mal. Que teu Espírito Santo ilumine suas mentes, afastando toda confusão e engano, revelando a tua verdade com clareza. Derrama luz sobre os caminhos tortuosos, para que possam enxergar por onde andar com segurança. Renova a confiança de quem foi traído ou enganado, curando o coração ferido que se fechou para o amor. Fortalece quem está no limite das forças, levantando-os com teu braço poderoso. Que toda armadilha preparada para destruí-los seja desfeita em teu nome. Dá-lhes discernimento para perceber as ciladas escondidas, capacitando-os a resistir firmes na fé. Ó Senhor eterno, envolve aqueles que clamam por libertação das correntes que os prendem a vícios, pensamentos destrutivos ou relacionamentos abusivos. Que teu Espírito Santo seja força para romper essas cadeias, trazendo verdadeira liberdade. Ensina-os a rejeitar tudo o que os afasta de ti, mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Sustenta quem luta contra tentações diárias, para que não caiam sob o peso do pecado. Dá sabedoria para cortar laços que alimentam o mal e coragem para viver na santidade. Que cada decisão seja inspirada pela tua vontade soberana. Ajuda-os a recomeçar quantas vezes forem necessárias, sabendo que tu não desistes de ninguém. Ó Espírito Santo, visita quem se sente fraco na fé, que já não consegue orar como antes, que perdeu o brilho nos olhos. Sopra sobre eles um novo fôlego espiritual, reacendendo a chama da esperança que parecia extinta. Que sintam tua presença viva, restauradora, que devolve sentido e alegria mesmo em meio à dor. Toca nos corações feridos pelas decepções, mostrando que tu és fiel, mesmo quando o mundo decepciona. Renova o prazer em te buscar, em meditar na tua palavra, em viver uma vida de oração constante. Que a frieza espiritual seja substituída por um fervor santo, um desejo ardente de te servir. Senhor, olha para quem enfrenta perseguição por causa da fé, que sofre humilhações, rejeição ou violência simplesmente por te amar. Dá coragem para permanecer firme, mesmo quando tudo conspira para fazê-los calar. Fortalece quem está prestes a ceder ao medo, lembrando-lhes que tu és o defensor dos que confiam em ti. Que o Espírito Santo os encha de ousadia para testemunhar tua verdade, mesmo em ambientes hostis.
Protege suas famílias, livrando-as de ataques e represálias. Que a injustiça que sofrem não gere ódio, mas intercessão. Que aprendam a amar os inimigos, mostrando o teu amor em ação. Ó Deus de amor, visita quem perdeu tudo e sente que não há mais nada a oferecer ou esperar. Que o teu Espírito Santo transforme cinzas em beleza, mostrando que não existe história impossível para ti reescrever. Dá-lhes ânimo para recomeçar mesmo sem recursos, mesmo sem apoio humano. Envia pessoas que estendam a mão, com generosidade e compaixão. Abre portas onde só há muros. Que experimentem o teu cuidado em detalhes pequenos e grandes. Ensina-os a depender de ti em cada necessidade, reconhecendo tua provisão diária. Que aprendam a agradecer mesmo pelo pouco, sabendo que tu multiplicas o que se entrega com fé. Senhor soberano, fortalece quem vive o luto de sonhos não realizados, de planos que fracassaram, de expectativas que se transformaram em frustração. Que o Espírito Santo console esses corações com tua promessa de que há um propósito maior mesmo na dor. Ajuda-os a não perder a fé, mesmo quando não entendem o teu agir. Ensina-os a entregar o controle das situações, confiando em tua soberania. Que não fiquem presos ao passado, mas avancem para o que tens preparado. Dá-lhes olhos espirituais para perceber novas oportunidades surgindo. Sustenta-os para que não se entreguem ao desespero. Ó Espírito Santo, vem sobre aqueles que vivem conflitos em casa, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos que não se falam mais. Derrama a tua paz, que acalma tempestades, que apaga palavras duras e reconstrói pontes destruídas. Ensina-os a ouvir com paciência, a falar com mansidão, a respeitar mesmo quando não concordam. Que todo orgulho que impede o perdão seja quebrado. Que o amor renasça onde o ódio criou raízes profundas. Dá sabedoria para resolver desentendimentos sem violência, sem humilhações. Que tu sejas o centro dos lares, unindo-os com teu vínculo perfeito. Ó Deus de bondade, visita quem está nos hospitais, nos leitos de dor, esperando diagnósticos ou procedimentos difíceis. Que o teu Espírito Santo seja consolo para quem teme o futuro, força para quem sente o corpo falhar, esperança para quem já não vê saída. Toca com o teu poder sobrenatural, restaurando células, órgãos, ossos, nervos. Usa médicos e enfermeiros como instrumentos de cura. Dá serenidade para enfrentar tratamentos dolorosos. Que a tua presença transforme quartos frios em lugares de oração e confiança. Que familiares encontrem forças para acompanhar com amor. Senhor compassivo, olha para quem vive preso em vícios que destruíram famílias, amizades, carreiras e sonhos. Que o Espírito Santo quebre essas correntes, dando-lhes força para dizer não ao que os escraviza. Envia pessoas que os acompanhem sem julgamentos, mas com firmeza e amor. Que encontrem comunidades onde possam partilhar dores e vitórias. Que cada recaída seja transformada em aprendizado, não em condenação. Sustenta-os em cada passo da recuperação, mostrando que nada é impossível para ti. Que eles mesmos se tornem testemunhas de libertação para outros. Ó Espírito Santo, vem sobre quem foi ferido na alma por traições, humilhações, violências, abusos. Cura lembranças dolorosas que ainda doem como se fossem de hoje. Dá-lhes a força para encarar o passado sem medo, entregando tudo em tuas mãos. Ensina-os a perdoar quem os machucou, mesmo que isso pareça impossível. Remove toda a culpa que não lhes pertence, libertando-os de pesos que não devem carregar. Que teu amor os convença de que são preciosos, dignos, chamados para uma vida nova. Que possam recomeçar sem vergonha ou medo. Ó Senhor Santo, capacita-nos para viver de forma íntegra em um mundo corrompido por mentira, ganância e violência. Que o teu Espírito Santo nos dê discernimento para recusar atalhos fáceis que nos afastam da tua vontade. Que sejamos conhecidos como pessoas de palavra, honestas até no escondido. Ajuda-nos a denunciar injustiças sem medo, a proteger os mais frágeis sem interesses ocultos.
Que nosso trabalho, estudos e relacionamentos reflitam tua luz. Livra-nos da hipocrisia religiosa, ensinando-nos a viver a fé com coerência. Ó Deus poderoso, derrama teu Espírito sobre quem se sente perdido, sem direção ou propósito. Que em meio à confusão surja a tua voz clara, chamando pelo nome, mostrando o caminho certo. Que os planos fracassados não os impeçam de sonhar de novo. Dá-lhes coragem para tomar decisões difíceis, confiança para dar passos de fé. Que não se deixem paralisar por medo do futuro. Que encontrem em ti o sentido maior que o mundo não oferece. Guia-os com tua mão firme, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Ó Espírito Santo, renova em nós o amor pela tua palavra, que ela não seja apenas lida, mas vivida em cada detalhe. Dá-nos prazer em meditar nela dia e noite, encontrando direção e consolo em suas promessas. Que ela seja lâmpada para nossos pés, clareando decisões importantes. Que sejamos praticantes e não apenas ouvintes. Fortalece nossa memória para guardar o que aprendemos e aplicar no cotidiano. Que a Bíblia seja nossa arma contra mentiras, nosso alimento em tempos de fraqueza. Senhor da glória, visita aqueles que estão encarcerados, privados de liberdade, muitas vezes esquecidos pela sociedade. Que mesmo atrás de grades possam experimentar verdadeira liberdade em ti. Que teu Espírito Santo os convença de pecado, os leve ao arrependimento sincero e os transforme em novas criaturas. Dá esperança para quem pensa que não há mais retorno. Levanta ministérios que os alcancem com amor e verdade. Que saiam diferentes de como entraram, prontos para reconstruir suas vidas. Ó Deus fiel, protege nossas mentes de pensamentos destrutivos, de vozes que nos dizem que não valemos nada. Que o Espírito Santo nos lembre quem somos em ti, amados, escolhidos, criados para boas obras. Que toda mentira do inimigo seja desmascarada. Renova nossa autoestima com tua verdade. Ensina-nos a nos enxergar como tu nos vês, com amor e paciência. Que sejamos capazes de amar o próximo, porque aprendemos primeiro a nos amar saudavelmente. Ó Espírito Santo, sopra sobre nossas cidades, nossos bairros, nossas comunidades. Que a violência dê lugar à paz, que o tráfico de drogas perca força, que o medo seja substituído por confiança. Levanta intercessores que orem por seus vizinhos com fervor. Dá sabedoria a governantes para criar políticas justas. Que igrejas sejam lugares de acolhimento verdadeiro, não de julgamentos. Que haja avivamento espiritual, transformando vidas, mudando histórias. Senhor de toda graça, abençoa os missionários, evangelistas, pastores, líderes que trabalham sem reconhecimento ou recursos. Dá forças para continuar mesmo quando faltam frutos aparentes. Sustenta suas famílias, guarda-os de ataques espirituais e físicos. Que o Espírito Santo lhes dê palavras certas para cada coração. Que nunca percam o primeiro amor. Dá-lhes alegria no servir, lembrando que nada feito por ti é em vão. Que sejam exemplos vivos do Evangelho. Ó Deus Santo, prepara-nos para o dia em que estaremos diante de ti, para que não sejamos encontrados despreparados. Purifica nossos corações de toda maldade escondida, transforma nossos desejos para que se alinhem aos teus. Ensina-nos a viver cada dia como um presente, sem desperdiçar o tempo que nos dás. Que o Espírito Santo nos lembre da eternidade, para que nossas escolhas reflitam nosso destino final. Que vivamos com esperança no céu, sem nos apegarmos a este mundo passageiro. Ó Deus grandioso, venho clamar por aqueles que vivem angustiados com as incertezas do amanhã, que carregam ansiedade como um peso esmagador no peito. Que o teu Espírito Santo venha trazer serenidade às mentes atormentadas, dissipando medos irracionais e devolvendo a confiança no teu cuidado diário. Que cada pensamento ansioso seja substituído por uma certeza tranquila de que tu és quem provê todas as coisas. Ensina-nos a lançar sobre ti todas as preocupações, confiantes de que tens cuidado de nós.
Que possamos aprender a viver um dia de cada vez, agradecendo o presente sem nos afligirmos com o futuro. Ajuda-nos a descansar em Tua soberania absoluta, mesmo quando não compreendemos Teus planos. Ó Senhor compassivo, olha para quem carrega dores emocionais tão profundas que já desistiram de compartilhar com alguém. Que o Teu Espírito Santo penetre nesses lugares secretos do coração, levando consolo onde há feridas expostas. Que Tua presença seja mais real do que qualquer lembrança dolorosa. Ajuda-os a encontrar alguém que possa ouvir sem julgar, alguém que reflita Teu amor. Que a vergonha seja substituída por dignidade restaurada. Que aprendam a falar sobre suas dores sem medo, encontrando cura na verdade. Que Tu sejas o amigo fiel que não abandona, mesmo quando todos os outros partem. Ó Espírito Santo, levanta intercessores apaixonados que não se cansem de clamar por sua família, por sua cidade, por sua nação. Que despertes corações dispostos a se colocar na brecha pelos outros, chorando com os que choram, lutando espiritualmente em favor de quem nem sabe orar por si. Que cada súplica suba como incenso agradável diante de Ti. Que vejam respostas poderosas que fortaleçam sua fé. Que sejam perseverantes mesmo quando tudo parece não mudar. Que experimentem intimidade profunda contigo, ouvindo Tua voz em meio ao silêncio. Faz-nos lembrar que oração não é último recurso, mas primeira arma. Senhor amado, transforma nossas igrejas em verdadeiras comunidades de amor, onde ninguém se sinta invisível ou rejeitado. Que o Teu Espírito Santo quebre paredes de indiferença, competição e fofoca. Ensina-nos a valorizar cada pessoa que chega, independente de aparência, história ou condição social. Que haja espaço para confissão sincera e restauração sem condenação. Que líderes sejam servos humildes, guiando com compaixão e firmeza. Que o Evangelho seja pregado sem distorções, sem medo de confrontar, mas sempre em amor. Que a Tua presença seja tão evidente que todos saibam, este é lugar santo. Ó Deus, que sara, visita quem carrega dores físicas crônicas, aquelas que consomem as forças dia após dia. Que o Teu Espírito Santo derrame cura sobre ossos frágeis, nervos inflamados, órgãos doentes. Que a Tua mão poderosa toque o que a medicina não consegue resolver. Dá coragem para suportar os dias difíceis, alegria para celebrar pequenas melhoras, esperança para continuar buscando. Fortalece quem cuida dos doentes para que não se sintam esgotados. Dá recursos para quem não tem condições de pagar tratamentos. Que os hospitais se tornem lugares de fé e não apenas de diagnósticos. Ó Senhor eterno, guarda quem viaja por estradas perigosas, quem vive longe de casa por trabalho ou estudo, quem sente saudade sufocante de quem ama. Que o Teu Espírito Santo seja companhia constante nos caminhos solitários. Protege-os de acidentes, violência, doenças. Dá-lhes paz para enfrentar distâncias e despedidas. Que saibam que mesmo longe estão debaixo do Teu olhar atento. Fortalece laços familiares para resistirem ao tempo e à distância. Que as tecnologias sirvam para aproximar e não para criar barreiras. Que cada reencontro seja celebrado com gratidão. Ó Espírito Santo, vem fortalecer quem lidera ministérios, igrejas, grupos de oração, que não caiam no orgulho de achar que fazem algo por si mesmos. Dá-lhes humildade para reconhecer que sem Ti nada podem. Renova o ânimo de quem pensa em desistir por causa de críticas, ingratidão ou falta de resultados. Que se lembrem de que trabalham para Ti e não para aplausos humanos. Dá sabedoria para tomar decisões difíceis, coragem para confrontar o pecado e mansidão para restaurar quem caiu. Que sejam exemplos vivos do amor de Cristo, prontos a servir e não a serem servidos. Senhor de toda graça, quebra cadeias de opressão espiritual que se instalaram em famílias por gerações. Que o Teu Espírito Santo revele padrões destrutivos que precisam ser rompidos. Liberta filhos de repetir os erros dos pais.
Traz reconciliação onde há ódio herdado. Que cada lar se torne território teu, livre de maldições e contendas. Ensina pais a abençoar seus filhos com palavras de vida. Dar aos filhos obediência e respeito. Que haja diálogo onde havia silêncio hostil. Que o perdão seja praticado diariamente como um ato de obediência e amor. Ó Deus justo, traz justiça para quem foi vítima de calúnias, roubos, injustiças nos tribunais ou nas relações pessoais. Que o teu Espírito Santo conforte quem se sente impotente diante de decisões injustas. Dá sabedoria para agir corretamente, mesmo quando a injustiça parece vencer. Que confiem que tu és juiz fiel que não se deixa corromper. Ensina-nos a não buscar vingança, mas a esperar pelo teu agir. Que haja restauração onde houve perdas. Que corações endurecidos sejam tocados a confessar e reparar o mal feito. Ó Espírito Santo Consolador, acompanha quem vive em abrigos, orfanatos, casas de passagem, que cresceram sem o abraço de um pai ou o colo de uma mãe. Que sintam o teu amor suprindo todas as ausências. Levanta pessoas dispostas a adotar, apadrinhar, cuidar sem interesses egoístas. Dá aos cuidadores paciência e sensibilidade para lidar com traumas. Que nenhuma criança se sinta indigna de amor. Que adolescentes não caiam em caminhos de violência ou drogas por falta de afeto. Que sintam orgulho de quem são, sabendo que são teus filhos amados. Ó Senhor poderoso, visita as escolas, universidades e centros de ensino. Que o teu Espírito Santo proteja estudantes e professores de ideologias destrutivas, violência e drogas. Dá sabedoria para aprenderem com excelência e humildade. Que haja respeito entre colegas, entre gerações, entre diferentes culturas. Levanta educadores que sejam referenciais de valores, que ensinem mais do que conteúdos, que formem caráter. Que estudantes descubram talentos dados por ti e os usem para teu reino. Que haja espaços de diálogo respeitoso e troca construtiva. Ó Deus Criador, desperta em nós a responsabilidade de cuidar do mundo que nos confiaste. Que não destruamos os recursos naturais por ganância ou descuido. Ensina-nos a valorizar cada ser vivo como parte de tua criação. Que nossas cidades sejam mais humanas, mais verdes, mais saudáveis. Dá-nos consciência para reduzir desperdícios, evitar poluição, consumir com responsabilidade. Que sejamos agentes de transformação em pequenas e grandes ações. Que o cuidado com a terra seja expressão do amor ao Criador. Ó Espírito Santo, fortalece quem trabalha duro dia e noite para sustentar a família. Que não se sintam invisíveis ou descartáveis. Dá saúde para suportar o peso físico e mental. Que encontrem alegria até nas tarefas mais simples. Protege-os de acidentes e doenças ocupacionais. Que recebam salários justos e reconhecimento digno. Ensina empregadores a valorizar e respeitar seus funcionários. Que não falte pão na mesa, nem dignidade no trabalho. Que todo esforço seja recompensado com bênçãos visíveis e invisíveis. Senhor de luz, afasta de nós o egoísmo que nos faz viver para nós mesmos. Que o teu Espírito Santo abra nossos olhos para as necessidades do outro. Ensina-nos a partilhar o que temos sem esperar nada em troca. Que aprendamos a ouvir sem pressa, a ajudar sem holofotes, a amar sem restrições. Que não fechemos o coração para quem pensa diferente. Que sejamos conhecidos como pessoas generosas que refletem tua graça. Que sejamos resposta de oração para alguém hoje. Ó Deus de sabedoria, guia os governantes, juízes, legisladores para que governem com justiça e equidade. Que o teu Espírito Santo exponha a corrupção e leve os corruptos ao arrependimento ou ao juízo. Dá coragem para tomar decisões impopulares, mas corretas. Que busquem o bem coletivo acima de interesses pessoais ou partidários. Protege o povo dos abusos de poder. Que surjam políticas que atendam os mais vulneráveis. Que líderes reconheçam que são servos do povo e que hão de prestar contas a ti. Ó Espírito Santo, desperta em nós uma fé que move montanhas, que não se intimida diante de impossibilidades. Que aprendamos a confiar em tuas promessas, mesmo quando tudo ao redor diz não.
Que não desistamos de orar, mesmo sem ver resultados imediatos. Dá-nos persistência santa que não cansa de bater à porta. Que nossa confiança esteja firmada em quem Tu és e não no que esperamos receber. Ensina-nos a declarar Tua fidelidade em voz alta, proclamando vitórias antes mesmo de vê-las acontecer. Senhor que salva, abre portas onde todas estão fechadas. Que o Teu Espírito Santo nos mostre saídas inesperadas para problemas insolúveis. Que o desempregado encontre trabalho digno. Que o endividado consiga quitar o que deve. Que o empresário tenha sabedoria para salvar empregos. Que os agricultores recebam chuvas no tempo certo. Que todo o setor produtivo seja abençoado com prosperidade honesta. Que não falte alimento, educação e saúde para o Teu povo. Ó Deus Santo, livra-nos de todo laço de morte, acidentes, violências inesperadas. Que o Teu Espírito Santo seja sentinela à nossa porta. Protege nossas idas e vindas, nossos passos em cada estrada. Guarda nossas crianças dos perigos do mundo. Que anjos acampem ao nosso redor, impedindo ataques do maligno. Dá-nos paz para dormir sem medo, confiantes em Teu cuidado. Que a nossa casa seja um refúgio seguro onde habita a Tua presença. Que todo mal planejado contra nós seja frustrado em Teu nome. Ó Espírito Santo, sela tudo o que entregamos em oração. Que não retiremos do altar o que já Te confiamos. Dá-nos descanso na certeza de que Tu tens o controle. Que possamos seguir a vida com leveza, sabendo que não estamos sozinhos. Renova nossas forças para enfrentar o que vier. Ensina-nos a agradecer mesmo antes de ver a resposta. Que saiamos desta oração transformados, mais parecidos contigo, prontos para viver para a Tua glória em cada detalhe. Ó Deus de compaixão, venho pedir que inundes nossos corações com Teu amor verdadeiro, expulsando todo sentimento de rancor, inveja ou ciúmes que possam estar enraizados em nós. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a uma transformação profunda, fazendo com que sejamos pessoas que cultivam a paz e semeiam reconciliação onde quer que estejam. Ensina-nos a olhar para o outro com empatia, entendendo suas dores antes de julgar seus atos. Que possamos praticar o perdão de forma sincera, não apenas com palavras, mas com atitudes que demonstrem arrependimento e desejo de restauração. Derrama sobre nós uma compaixão tão grande que não possamos suportar ver alguém sofrer sem oferecer ajuda. Que sejamos, por Tua graça, sinal vivo do Teu amor no mundo. Ó Senhor soberano, fortalece os casais que enfrentam crises em seus relacionamentos, que já não sabem mais como dialogar sem ferir. Que o Teu Espírito Santo intervenha nesses lares, dissolvendo mágoas acumuladas e reconstruindo pontes destruídas pelo tempo. Dá paciência para ouvir sem interromper, humildade para admitir erros e coragem para recomeçar, mesmo depois de tantas tentativas frustradas. Que o amor seja renovado, como nos primeiros dias, mas com maturidade para enfrentar juntos os desafios. Ajuda-os a lembrar das promessas feitas diante de Ti e a lutar por um lar fundamentado em Teus princípios. Que os filhos vejam no amor dos pais um exemplo a ser seguido. Ó Espírito Santo, olha para os jovens que buscam sentido na vida em lugares que não podem saciar a sede de suas almas. Que sintam o Teu chamado irresistível, afastando-os de caminhos de perdição, vícios e más companhias. Planta em seus corações um desejo ardente de Te conhecer e Te servir, dando-lhes propósito verdadeiro. Que encontrem em Ti a identidade que o mundo tenta roubar com promessas vazias. Dá-lhes coragem para serem diferentes, em meio a pressões para se encaixar. Levanta uma geração santa, apaixonada pela Tua palavra, ousada em amar sem restrições e dedicada a transformar ambientes com a Tua luz. Senhor de toda a verdade, liberta quem vive nas trevas do engano, seduzido por doutrinas falsas ou práticas espirituais que os afastam de Ti. Que o Teu Espírito Santo desfaça os véus que encobrem a mente, revelando a beleza da Tua verdade com clareza.
Dá discernimento para distinguir o que vem de ti do que é apenas aparência de piedade. Que o orgulho espiritual seja quebrado para dar lugar a um coração ensinável e humilde. Que retornem as Escrituras com sede de aprender, deixando que tua palavra molde pensamentos e atitudes. Capacita líderes para ensinar com fidelidade, sem buscar glória própria ou ganho desonesto. Ó Deus de consolo, visita quem carrega o peso de pecados passados, que ainda se sente indigno de se aproximar de ti. Que o teu Espírito Santo os convença não para condená-los, mas para lembrá-los do perdão completo que há em Cristo. Que possam lançar sobre ti toda a culpa, aceitando o presente da graça sem restrições. Que aprendam a se ver como novas criaturas, libertas para viver uma vida abundante. Ajuda-os a abandonar práticas antigas sem medo de perder quem são, entendendo que a verdadeira identidade está em ti. Que seja um testemunho vivo de que nenhuma história está perdida quando entregue em tuas mãos. Ó Espírito Santo, renova os ministérios que se desgastaram pelo peso de responsabilidades, críticas e frustrações. Que os pastores e líderes encontrem descanso em ti, lembrando que o fardo que dás é leve. Dá sabedoria para delegar tarefas, coragem para corrigir com amor e paciência para acompanhar processos longos. Que não desistam mesmo quando os frutos parecem poucos. Sustenta suas famílias, protegendo-as de ataques espirituais e emocionais. Que sejam referência de caráter, não por perfeição, mas por dependência constante de ti. Que encontrem alegria renovada no servir. Senhor, que escuta, atende o clamor silencioso de quem ora com lágrimas no travesseiro, sem forças para explicar o que sente. Que o teu Espírito Santo interceda, traduzindo dores que não cabem em palavras. Dá consolo para quem se sente incompreendido, até por quem mais ama. Que saibam que tu conheces cada detalhe e não rejeitas quem se aproxima com o coração quebrantado. Que experimentem paz sobrenatural que não depende das circunstâncias. Ensina-os a esperar confiantes, sabendo que tu jamais os abandonarás. Ó Deus vivo, levanta comunidades que sejam refúgios seguros para os marginalizados, rejeitados e esquecidos. Que nossas igrejas se tornem verdadeiros lares para quem não tem para onde ir, famílias para quem não tem mais ninguém. Que não façamos acepção de pessoas por aparência, condição financeira ou história de vida. Ensina-nos a ouvir sem julgamentos, a ajudar sem esperar retorno. Que o teu Espírito Santo nos transforme em pessoas que acolhem, como tu acolheste pecadores, com amor transformador. Que sejamos conhecidos não por prédios bonitos, mas por corações abertos. Ó Espírito Santo, sopra vida sobre ministérios que morreram por falta de visão ou por medo de inovar. Dá ousadia para sair das zonas de conforto, para alcançar quem nunca entrou numa igreja. Inspira estratégias criativas para evangelizar sem perder a essência do Evangelho. Que haja disposição para aprender com os mais jovens e respeitar a sabedoria dos mais velhos. Que não nos apeguemos a tradições vazias que matam o espírito. Levanta líderes que ouçam a tua voz antes de seguir modismos. Que a tua presença seja mais importante que qualquer método. Senhor de bondade, fortalece quem luta para manter a integridade em ambientes corruptos, que enfrenta pressão para ceder e fazer o que desagrada a ti. Que o teu Espírito Santo os revista de coragem para dizer não ao que fere seus princípios. Dá sabedoria para encontrar alternativas criativas que não comprometam valores. Que não se sintam sozinhos nessa luta, sabendo que tu os sustentas. Abre portas para oportunidades que recompensem a honestidade. Que suas vidas sejam testemunho de que é possível ser íntegro mesmo em meio à corrupção. Ó Deus paciente, ajuda-nos a suportar pessoas difíceis sem responder com agressividade ou desprezo. Que o teu Espírito Santo nos dê empatia para entender dores ocultas que geram comportamentos duros. Dá mansidão para corrigir sem humilhar, firmeza para impor limites sem violência. Que aprendamos a amar sem esperar nada em troca.
Ensina-nos a não revidar ofensas, mas a responder com graça. Que sejamos instrumentos de reconciliação em ambientes marcados por conflitos. Que teu amor seja mais forte em nós do que qualquer provocação. Ó Espírito Santo, sopra esperança em quem vive na rua, sem abrigo, sem perspectiva de futuro. Que encontrem pessoas dispostas a estender a mão, não apenas com esmolas, mas com dignidade restaurada. Dá sabedoria para projetos sociais que transformem vidas de forma duradoura. Que governos criem políticas efetivas para resolver esse problema com justiça. Que as igrejas abram suas portas para acolher sem preconceitos. Que ninguém se acostume a ver alguém dormindo ao relento sem se incomodar. Senhor, visita quem foi vítima de crimes, que carrega medo, raiva e traumas profundos. Que o teu Espírito Santo traga cura para lembranças dolorosas, reconstruindo a confiança destruída. Dá segurança para viver sem se sentir ameaçado a cada esquina. Que encontrem justiça, mas também aprendam a viver sem se consumir por vingança. Dá força para recomeçar mesmo quando tudo parece perdido. Que haja redes de apoio que ajudem a reconstruir vidas despedaçadas. Que sintam tua presença como escudo protetor. Ó Deus de esperança, fortalece quem cuida de pessoas com deficiência, idosos ou doentes terminais. Dá paciência para lidar com limitações diárias, alegria para encontrar sentido até nas tarefas mais simples. Que não se sintam sozinhos ou esquecidos. Que encontrem apoio em amigos, familiares e comunidade. Sustenta financeiramente quem gasta tudo para oferecer o melhor cuidado. Que o teu Espírito Santo seja consolo nos dias difíceis e força renovada a cada manhã. Que vejam valor e dignidade em cada vida, independente de condições físicas ou mentais. Ó Espírito Santo, guia quem enfrenta decisões importantes que mudarão o rumo de suas vidas. Dá sabedoria para discernir o melhor caminho, coragem para arriscar quando necessário e paciência para esperar quando for o caso. Que não tomem decisões baseadas apenas em emoções ou pressões externas. Ensina-os a consultar tua palavra, a ouvir conselhos sábios e a orar antes de agir. Que sintam tua paz, como confirmação de estarem no caminho certo. Que mesmo quando errarem, saibam que tu és capaz de redirecionar seus passos. Senhor de toda consolação, visita quem enfrenta depressão, que sente um peso no peito sem motivo aparente, que perdeu a vontade de viver. Que o teu Espírito Santo ilumine essas trevas internas com luz suave e constante. Dá força para buscar ajuda médica e psicológica sem vergonha. Que encontrem pessoas dispostas a ouvir sem julgamentos. Que descubram pequenas alegrias diárias que os façam lembrar do valor da vida. Sustenta-os nos dias em que levantar da cama parece impossível. Que sintam teu amor mesmo quando não conseguem sentir nada. Ó Deus fiel, protege crianças e adolescentes de abusos físicos, emocionais e espirituais. Que o teu Espírito Santo revele segredos sombrios para que sejam interrompidos antes que causem danos irreversíveis. Dá sabedoria para pais, professores e cuidadores perceberem sinais de alerta. Que haja coragem para denunciar e enfrentar o mal. Cura quem já passou por traumas tão graves que marcaram sua identidade. Dá segurança e amor para reconstruírem a confiança em adultos. Que cada criança saiba que é amada, desejada e preciosa aos teus olhos. Ó Espírito Santo, enche nossas vidas de propósito para que não vivamos apenas para nós mesmos. Que cada talento, habilidade e recurso que temos seja usado para a tua glória. Que não enterremos dons por medo ou preguiça. Ensina-nos a servir com alegria, sem esperar reconhecimento. Que encontremos satisfação em ver o outro crescer. Dá-nos visão para perceber necessidades ao nosso redor. Que sejamos criativos para encontrar soluções, generosos para doar tempo e recursos e humildes para aprender sempre. Ó Deus grandioso, clamo hoje por quem se encontra sem rumo, desorientado pelas vozes conflitantes do mundo, sem saber em quem confiar ou que caminho seguir. Que o teu Espírito Santo seja o farol que ilumina a escuridão,
mostrando a direção segura em meio ao caos. Dá coragem para calar o barulho das opiniões humanas e ouvir tua voz mansa e firme. Que aprendam a depender de ti em cada escolha, buscando tua sabedoria antes de agir. Que não temam os riscos de obedecer ao teu chamado, sabendo que onde tu envias, também sustentas. Livra-os de decisões precipitadas ou motivadas por medo. Que encontrem paz, mesmo em meio à incerteza. Ó Senhor misericordioso, alcança os corações endurecidos pelo ódio, pelo preconceito, pelo orgulho que cega. Que o teu Espírito Santo quebre muralhas erguidas por mágoas antigas, por disputas sem sentido ou por ignorância cultivada. Ensina-nos a amar quem pensa diferente, quem nos feriu ou quem desprezamos sem motivo justo. Dá-nos empatia para enxergar além das aparências, além dos rótulos. Que sejamos pacificadores em um mundo que se alimenta de discórdia. Que nossas palavras tragam reconciliação e não inflamem conflitos. Que aprendamos a pedir perdão sem justificativas e a conceder perdão sem reservas. Ó Espírito Santo, sopra esperança em quem envelheceu sentindo-se descartado, inútil ou esquecido até por quem um dia cuidou. Que sintam o valor que ainda têm para ti, mesmo que as forças diminuam e as memórias se embaralhem. Dá alegria em pequenas coisas, paciência para lidar com as limitações do corpo e da mente. Que encontrem companhia fiel para conversar, para recordar, para sonhar ainda que de forma simples. Usa-os para transmitir sabedoria e fé às novas gerações. Que se sintam honrados, respeitados e amados em cada fase da vida. Senhor de paz, visita os corações ansiosos com dívidas que se acumulam, contas que não fecham, preocupações que tiram o sono. Que o teu Espírito Santo traga estratégias criativas para administrar o pouco, disciplina para evitar desperdícios e sabedoria para negociar com honestidade. Abre portas de emprego, de negócios justos, de oportunidades inesperadas. Que não falte o pão na mesa, nem dignidade no trabalho. Que aprendam a viver com gratidão mesmo no aperto, reconhecendo tuas provisões diárias. Ensina-os a confiar em ti como o Deus que provê todas as necessidades. Ó Deus de luz, afasta toda a escuridão espiritual que impede as pessoas de reconhecerem a tua verdade. Que o teu Espírito Santo ilumine mentes confusas, desfaça mentiras bem elaboradas e exponha enganos sutilmente aceitos. Que haja clareza para discernir o certo do errado, mesmo quando o errado se veste de bem. Fortalece aqueles que se sentem pressionados a se calar ou se conformar com o pecado ao redor. Dá ousadia para se posicionarem com amor e firmeza. Que sejam luz onde todos se acostumaram com as trevas. Que sejam sal preservando o que ainda não se corrompeu. Ó Espírito Santo, consola quem perdeu amigos, quem viu laços se romperem por brigas ou mudanças inevitáveis. Que aprendam a lidar com despedidas sem amargura, lembrando com carinho do que viveram juntos. Dá coragem para reatar laços quebrados quando houver arrependimento e desejo de reconciliação. Envia novos amigos para preencher o vazio com relacionamentos saudáveis e verdadeiros. Ensina-nos a ser amigos fiéis, presentes até quando não há nada para oferecer em troca. Que aprendamos a celebrar a amizade como um presente teu. Senhor compassivo, fortalece quem se sente sobrecarregado com responsabilidades demais, que se cobra além do que pode entregar. Que o teu Espírito Santo ensine o valor do descanso, do silêncio, da pausa necessária para recuperar as forças. Dá discernimento para priorizar o essencial e coragem para dizer não ao que excede suas capacidades. Que aprendam a pedir ajuda sem vergonha, sabendo que não foram criados para viver sozinhos. Que encontrem pessoas dispostas a dividir pesos. Que a produtividade não seja ídolo em seus corações, mas ferramenta a serviço do bem. Ó Deus soberano, guarda aqueles que se aventuram em novos começos, mudança de cidade, de carreira, de relacionamentos. Que o teu Espírito Santo vá à frente, preparando o caminho,
removendo obstáculos invisíveis, abrindo portas certas e fechando as erradas. Dá confiança para dar passos mesmo sem enxergar o fim da estrada. Que aprendam a lidar com o medo do desconhecido sem paralisar. Que façam amigos rapidamente e encontrem comunidades para chamar de lar. Que teu nome seja glorificado em cada novo capítulo escrito com coragem e fé. Ó Espírito Santo, sustenta quem vive em lugares violentos, marcados por guerra, crime ou medo constante. Que a tua paz inexplicável guarde mentes e corações em meio ao barulho dos tiros e das explosões. Dá sabedoria para evitar perigos sem se esconder do mundo. Protege crianças que crescem normalizando o horror. Converte corações violentos, desarmando mãos e pacificando espíritos. Levanta iniciativas de paz, reconciliação e justiça. Que as igrejas sejam faróis de esperança em meio ao medo, oferecendo abrigo físico e espiritual. Senhor que provê, ajuda quem sonha em estudar, mas não tem recursos, quem deseja melhorar de vida, mas encontra portas fechadas. Que o teu Espírito Santo abra caminhos inesperados, bolsas de estudo, doações, trabalhos dignos. Dá foco e disciplina para quem já tem oportunidades, mas luta para se manter. Remove todo complexo de inferioridade, mostrando que capacidade não depende de classe social ou histórico familiar. Que encontrem alegria em aprender, sabendo que todo conhecimento útil vem de ti. E usem o que aprenderem para servir e não para se exaltar. Ó Deus paciente, transforma corações impacientes, irritadiços, prontos a explodir por qualquer coisa. Que o teu Espírito Santo derrame mansidão, autocontrole e empatia. Ensina-nos a ouvir sem interromper, a ponderar antes de responder, a não levar tudo para o lado pessoal. Que aprendamos a ceder sem nos sentir humilhados. Que o orgulho que gera brigas seja substituído por humildade que constrói pontes. Que nossos relacionamentos se tornem mais leves, saudáveis e duradouros por causa da tua presença. Ó Espírito Santo, visita quem lida com dores invisíveis, transtornos mentais, inseguranças profundas, medos irracionais. Que encontrem profissionais capacitados e sensíveis para acompanhá-los. Dá força para enfrentar o estigma que muitas vezes os isola. Que amigos e familiares saibam apoiar, sem julgamentos ou clichês. Que sintam tua presença como âncora em meio às tempestades internas. Que aprendam a viver um dia de cada vez, celebrando pequenas vitórias. Que descubram propósito mesmo em meio às lutas mais difíceis. Senhor de justiça, confronta quem explora, oprime e engana os mais fracos. Que o teu Espírito Santo incomode consciências anestesiadas pela ganância. Que haja confissão sincera e restituição para os prejudicados. Que sistemas corruptos sejam expostos e corrigidos. Levanta juízes honestos, legisladores justos e líderes sem medo de enfrentar o mal. Dá voz a quem não é ouvido, força a quem foi silenciado. Que a justiça corra como um rio e a retidão como um ribeiro perene em nossa terra. Ó Deus de amor, desperta em nós o compromisso com a verdade. Que o teu Espírito Santo nos afaste de mentiras convenientes, meias-verdades que distorcem e fofocas que destroem. Dá coragem para falar a verdade em amor, mesmo quando for difícil. Que sejamos confiáveis em tudo, dignos de crédito em casa, no trabalho, na igreja. Ensina-nos a pedir perdão quando erramos, a reparar danos causados por nossas palavras. Que a verdade seja nosso alicerce, não arma para ferir. Que quem nos ouvir reconheça tua presença em nosso falar. Ó Espírito Santo, fortalece aqueles que servem nos bastidores, que ninguém aplaude ou valoriza, mas que sustentam ministérios, famílias e comunidades com fidelidade. Que não se sintam insignificantes ou esquecidos por ti. Dá alegria no servir, lembrando que tu vês até o copo de água dado em teu nome. Protege-os de amargura e comparação. Que encontrem gratidão sincera nas pessoas que ajudam. Que sejam exemplos de humildade e dedicação. Use as suas vidas para inspirar outros a servir sem esperar nada em troca.
Senhor Santo, dá-nos visão para perceber necessidades ao nosso redor que ignoramos por conveniência ou indiferença. Que o Teu Espírito Santo incomode nossos corações, até que nos movamos em compaixão. Que saiamos da nossa bolha para enxergar quem tem fome, quem sofre injustiça, quem precisa de um abraço. Que aprendamos a dividir sem ostentar, a ajudar sem humilhar, a dar sem esperar retorno. Que o amor prático seja marca da nossa fé, mostrando que somos Teus discípulos. Ó Deus Criador, lembra-nos da Tua soberania quando nos sentimos fora de controle. Que o Teu Espírito Santo nos ensine a descansar mesmo quando não temos respostas. Dá serenidade para viver um dia de cada vez, sabedoria para planejar, sem ansiedade e humildade para mudar de rota quando necessário. Que aprendamos a confiar que nada foge ao Teu olhar. Que nossa paz não dependa de circunstâncias, mas de quem Tu és. Que outros vejam essa paz em nós e desejem conhecê-la. Ó Espírito Santo, sela em nossos corações tudo o que oramos e pedimos neste momento. Que não esqueçamos as lições aprendidas, nem voltemos aos mesmos erros com facilidade. Dá força para viver o que confessamos, para lutar contra o que renunciamos. Que cada área entregue a Ti seja verdadeiramente Tua, sem reservas ou condições. Renova nossas forças para continuar, nossa fé para crer no impossível e nosso amor para refletir quem Tu és em tudo. Ó Deus eterno, peço que Tua mão poderosa desça agora sobre cada um que se sente esmagado pelas batalhas invisíveis, aquelas que não se vê, mas que destroem por dentro. Que o Teu Espírito Santo os envolva com um escudo de proteção, quebrando todo ataque do inimigo que tenta roubar a paz e a esperança. Que nenhum mal prevaleça contra eles, que a força do mal seja desfeita pelo Teu poder soberano. Dá-lhes coragem para resistir, para permanecer firmes na fé, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. Que possam experimentar Teu cuidado pessoal, sentindo-se guardados em cada passo. Ó Senhor de bondade, visito hoje os que se sentem solitários no meio da multidão, isolados por dentro mesmo cercados de gente. Que o Teu Espírito Santo seja a companhia fiel que nunca os abandona, que preencha o vazio com a certeza do Teu amor constante. Que eles saibam que não estão esquecidos, que Tu os observas com carinho e que tens planos de esperança para suas vidas. Renova suas forças, restaura sua autoestima e os encoraja a buscar apoio e ajuda, confiando que ninguém está só quando está contigo. Ó Espírito Santo, toca os corações endurecidos pela amargura, pelo ressentimento acumulado que corrói a alma como ferrugem. Que haja um derramamento de graça que liberte da prisão do passado, que permita soltar as feridas para que sejam curadas. Ensina-nos a perdoar sem reservas, a entregar ao Senhor toda a mágoa, para que possamos viver leves e livres. Que a libertação do perdão nos dê asas para voar para além das dores antigas, abraçando o presente com esperança. Que sejamos capazes de amar novamente, reconstruindo relacionamentos com sinceridade e humildade. Senhor da Justiça, lembro-me daqueles que sofreram injustiças profundas, que foram acusados injustamente, perseguidos ou traídos. Que o Teu Espírito Santo acalente esses corações e lhes conceda a paz que o mundo não pode dar. Que haja justiça nas situações pendentes, reparação onde foi possível e consolo onde nada mais se pode fazer. Dá-lhes forças para viver sem amargura, para confiar que o Teu julgamento é perfeito e que toda lágrima será enxugada. Que a fé em Ti os sustente e os faça testemunhas vivas da Tua bondade, mesmo diante da dor. Ó Deus de misericórdia, fortalece quem está fragilizado por problemas financeiros, que não consegue pagar contas ou alimentar sua família. Que o Teu Espírito Santo traga soluções inesperadas, providências milagrosas e paz no coração, mesmo quando os problemas persistem. Que a fé não vacile por causa das dificuldades.
Que aprendam a administrar com sabedoria os recursos limitados, evitando o desespero. Que encontrem mãos amigas dispostas a ajudar sem julgamento. Que saibam que Tu és o Deus que supre toda necessidade no tempo certo e da melhor maneira. Ó Espírito Santo, derrama sobre as famílias uma unção de restauração. Que haja reconciliação entre pais e filhos, irmãos e demais parentes que estejam distantes por desentendimentos ou mágoas. Que o amor supere o orgulho, que a humildade abra portas para o diálogo e a paz. Que as casas sejam lugares de harmonia, onde o Teu nome seja glorificado. Que as gerações futuras encontrem lares firmados na fé, onde o perdão seja praticado e a comunhão verdadeira. Que cada membro seja fortalecido a cumprir seu papel com amor e responsabilidade. Senhor dos exércitos, reveste-nos com Tua armadura para que possamos resistir firmes nas provações espirituais. Que o capacete da salvação proteja nossa mente contra dúvidas e mentiras que tentam nos confundir. Que o escudo da fé apague os dardos inflamados de medo e desânimo que o inimigo lança. Que a espada do Espírito, que é a Tua palavra, seja nossa arma infalível para vencer as batalhas invisíveis. Que estejamos sempre preparados para lutar com oração, vigilância e coragem, sabendo que a vitória é garantida em Ti. Ó Deus Consolador, visita aqueles que choram perdas irreparáveis, que enfrentam o luto pela partida de entes queridos. Que o Teu Espírito Santo enxugue suas lágrimas e lhes dê consolo, que ultrapassa a compreensão humana. Que eles encontrem força para continuar, lembrando que a morte não tem a última palavra e que um dia estarão reunidos contigo e com os seus. Que a esperança da ressurreição os sustente na caminhada diária, dando sentido à dor e à saudade. Que sintam Teu abraço invisível nos momentos mais difíceis. Ó Espírito Santo, renova o amor nos corações cansados, especialmente naqueles que já não conseguem mais enxergar beleza na vida, que vivem no vazio da rotina e da desesperança. Que o Teu fogo sagrado reacenda a paixão pela vida, pelo próximo e por Ti. Que a esperança volte a florescer, mesmo em terrenos secos e áridos. Que possam enxergar as pequenas alegrias diárias e agradecer por elas. Que sejam testemunhas vivas de que Tu podes transformar a tristeza em alegria, a desolação em esperança. Senhor da vida, fortalece os enfermos, os debilitados, os que enfrentam dores constantes e limitações físicas. Que o Teu Espírito Santo traga alívio às suas aflições, seja presença constante nos momentos de dor e solidão. Que sintam o poder restaurador que vem do céu, que nenhuma enfermidade resista ao Teu toque. Que a fé não vacile diante das dificuldades e que encontrem paz, mesmo quando a cura completa ainda não veio. Que o amor das pessoas ao redor os sustente e que não lhes falte esperança. Ó Deus soberano, visita as mentes perturbadas pela ansiedade, pelo medo e pela confusão. Que o Teu Espírito Santo traga clareza e serenidade, dissolvendo a névoa que impede a razão e a paz. Que quem sofre com essas lutas interiores encontre ajuda especializada, apoio e conforto. Que aprendam a entregar a Ti todas as suas preocupações, confiando na Tua providência. Que a paz que excede todo entendimento guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus, dando descanso para a alma cansada. Ó Espírito Santo, fortalece quem lidera com amor, justiça e sabedoria. Que os pastores, líderes, mestres e todos os que guiam o rebanho sejam revestidos de coragem para enfrentar os desafios, paciência para ensinar e humildade para aprender. Que estejam sempre conectados contigo, buscando Tua direção acima de tudo. Que sua vida pessoal seja exemplo vivo do Evangelho que pregam. Que sejam renovados dia após dia para continuar firmes no chamado, mesmo diante das adversidades. Senhor, rogo por aqueles que se sentem rejeitados pela sociedade, excluídos por suas condições sociais, físicas ou emocionais.
Que o teu Espírito Santo traga o bálsamo da aceitação e do amor incondicional. Que sintam que pertencem ao teu povo, que são valorizados e amados por ti. Que encontrem comunidades que acolham sem preconceitos, onde possam crescer e se desenvolver. Que nenhum filho teu sofra por falta de amor humano, pois tu és o amor perfeito que nos sustenta. Ó Deus de paz, derrama sobre os corações perturbados a calma que só tu podes dar. Que o teu Espírito Santo ministre a quem sofre de insônia, agitação ou inquietação. Que o repouso seja restaurado, que os sonhos sejam doces e a mente encontre sossego. E aprendam a confiar em ti mesmo no silêncio da noite, sabendo que estás vigilante e cuidando de cada detalhe. Que a tranquilidade invada seus lares, transformando-os em espaços de descanso e recuperação. Ó Espírito Santo, guia quem está perdido, que não sabe mais para onde ir ou o que fazer. Que tu sejas a luz no caminho escuro, o amigo fiel que nunca abandona. Que a confiança em ti renasça, mesmo quando tudo parece sem saída. Dá-lhes forças para dar o próximo passo, mesmo que pequeno e incerto. Que experimentem a segurança de estar sob teu cuidado constante. Que aprendam que o caminho da fé é uma jornada de passos firmes, em meio às dúvidas. Senhor da glória, fortalece os jovens que enfrentam tentações e pressões da sociedade para se afastarem de ti. Que o teu Espírito Santo seja proteção contra influências nocivas e sabedoria para fazer escolhas corretas. Que encontrem em ti sua identidade e propósito, resistindo ao que destrói vidas. Que sejam luzes em meio às trevas, mostrando que é possível viver segundo tua vontade, com alegria e liberdade. Que grupos de jovens sejam formados para fortalecer a fé e o companheirismo. Ó Deus fiel, visita os lares marcados pela ausência de um dos pais por conflitos ou dificuldades econômicas. Que o teu Espírito Santo traga consolo aos corações feridos e restaure o amor entre todos os membros da família. Que as crianças e adolescentes encontrem segurança e esperança, mesmo em meio às tempestades. Que os adultos sejam fortalecidos para cumprir seus papéis com amor e responsabilidade. Que o perdão seja a base da reconstrução familiar, trazendo paz e unidade. Ó Espírito Santo, capacita-nos para orar sem desanimar, para buscar a Ti com perseverança e fé inabalável. Que aprendamos a ouvir Tua voz, mesmo quando parece silêncio. Que a oração se torne o alicerce de nossa vida, fonte de força e direção. Que não desistamos diante das dificuldades, sabendo que Tu estás trabalhando em nosso favor. Que cada oração seja um ato de entrega, confiança e amor. E o poder do Teu Espírito nos transforme em guerreiros espirituais vitoriosos. Ao encerrarmos esta oração tão poderosa ao Espírito Santo, que possamos levar conosco a certeza de que Ele está presente em cada momento de nossas vidas, nos fortalecendo e curando. E a paz que excede todo entendimento, tome conta de nossos corações e nos guie em todas as batalhas espirituais que enfrentarmos. Nunca estaremos sozinhos, pois o Consolador prometido por Jesus habita em nós, trazendo sabedoria, coragem e fé para vencermos qualquer dificuldade. Que essa comunhão com o Espírito Santo seja constante, renovando nossas forças e iluminando nossos caminhos. Permaneçamos firmes na oração, certos de que nossas súplicas são ouvidas e respondidas pelo Deus de amor e justiça. Que a cura, a libertação e a vitória que pedimos hoje se manifestem em nossas vidas e na vida de todos que clamam a Ti com fé sincera. Que possamos ser instrumentos de Tua paz e amor, levando a luz do Espírito Santo aonde formos, transformando ambientes e corações. Que a Tua presença se faça visível em nossas atitudes diárias, testemunhando o poder de Deus em ação. E mesmo nas provações, que jamais percamos a esperança e a confiança no Teu cuidado constante. Que a graça e a paz do Espírito Santo sejam abundantes em cada um de nós, hoje e sempre.
Em nome de Jesus, pedimos estas bênçãos e agradecemos por tudo o que tens feito por nós. Amém. Lembre-se de apoiar o canal, sendo membro ou através das outras opções, no link da descrição e comentário fixado. Se ainda não for inscrito, por favor, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Obrigado e até o próximo vídeo.